Em 2021, o perfeito será visto em você. Glória a Deus. Eu queria me apresentar primeiramente. Eu sou um dos ministros aqui da casa, evangelista Alan. Para aqueles talvez que não me conheçam, para mim é uma honra poder estar hoje aqui dividindo um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Queria dar boa noite a todos que estão pela TV Rica, nos seguindo, seja em qualquer lugar que você estiver, meu irmão, aqui no Brasil ou fora do mundo, pessoas no Japão, pessoas nos Estados Unidos, pessoas na Argentina, pessoas em Maceió, pessoas em Minas Gerais. Deus te abençoe grandemente. E como é bom podermos estar aqui. Impossível entrarmos nesse ambiente e não sermos constrangidos pela glória de Deus. Sabe que hoje pela manhã, enquanto nós adorávamos essa canção, o Senhor me trouxe uma visão que nem aquele aplicativo ou os celulares hoje têm, que faz o rastreio, né? Que identifica onde está o seu celular, aonde você está, tipo um radar assim. E eu e a Fê, nós temos esse aplicativo também, um aplicativo, e às vezes eu preciso saber onde ela está, para ver se ela vai me buscar, e eu olho, ela olha, e você vê aquela imagem de cima, você vê a cidade toda, e você vê, eu vejo uma setinha com o nome dela, ela andando assim, aonde que ela está. E o Senhor me mostrava isso pela manhã enquanto cantávamos essa canção que fala: eu só quero estar onde o Senhor está. Que hoje nós estamos aqui, você está exatamente aonde o Senhor queria que você estivesse nesse dia. Eu estou aqui em cima ministrando, você aí, nós como corpo aqui. Mas que esse seja o nosso desejo diário, meu irmão. De aonde você estiver, quando você levantar todos os dias, você olhar para o Senhor e falar: Deus, eu quero, eu preciso e eu anseio estar no centro da Tua vontade nesse dia. Aquilo que eu for fazer seja o centro da Tua vontade, que quando o Senhor olhar aí de cima, que o Senhor veja a Seta, o Alan, que o Senhor veja a Fernanda, que o Senhor veja a Eliana, seja você, meu irmão, onde você estiver, que de fato você esteja onde Ele queira. Porque nós somos chamados para executar algo, nós somos chamados por Deus para dar sequência a algo, e isso tem que queimar os nossos corações. Que lindo foi esses dias aqui com os jovens, 200 jovens aqui, 150, 200 jovens aqui, adolescentes. E como a pastora Eliana falava, nós estamos aqui não ministrando sobre jovens, não ministrando sobre adolescentes, mas nós estamos aqui ministrando sobre gerações. Nós estamos aqui ministrando sobre vidas que irão impactar a nação, que irão impactar a terra, vidas que terão a oportunidade de, assim como algo aconteceu na minha vida, de transformar, sair de um passado de maldição para levar a minha geração a um futuro de bênção, pela presença do Senhor. Tinham 200 jovens aqui, de 10 a 15 anos, sendo ministrados sobre o medo, rompendo estruturas, sendo ativados em fé. E isso faz parte do que o Senhor nos chamou como casa. Vai fazer mais ou menos uns 10 dias, o Senhor começou a ministrar ao coração do apóstolo Eli, que era tempo de nós voltarmos com mais força na questão da revolução inteligente. Nenhum momento ficou parado, mas era um tempo de novamente nós colocarmos isso com mais força a casa. E a revolução inteligente, para você que talvez não saiba, foi uma palavra, foi uma visão, foi algo que o Senhor trouxe ao coração do apóstolo Eli em 2017, onde o Senhor ministrou que a gente se levantasse como casa, como igreja, como corpo de Cristo, e impartisse isso para as pessoas que caminham conosco, outras pessoas de outras igrejas também que caminham perto de nós, explicando que a revolução inteligente, que essa é a nossa função, de nos levantarmos como igreja, como casa, para uma revolução inteligente. O que é isso? Você ouvir a voz de Deus, e você ser preciso em ouvir a voz de Deus, Deus dando estratégias para nós revolucionarmos as áreas da sociedade. Então eu quero clarear isso para você entender. Ontem colocaram fogo na estátua
do Borba Gato em São Paulo, não sei se vocês perceberam lá. Colocaram um monte de pneu, colocaram fogo, e a mídia começou a falar sobre isso. E eu vi alguns cristãos postando essa imagem, e os cristãos falavam embaixo da imagem assim: não é mais tempo de nós termos no Brasil estátuas de pessoas que foram estupradores ou que foram a favor da escravidão e etc. E ele estava revoltado até, falando que aquela atitude de pôr fogo naquela estátua era algo correto. Isso não é uma revolução inteligente. Essa atitude não é da pessoa, do cristão que compartilhou isso. Isso na verdade é uma revolta, na verdade isso é um vandalismo. E eu ser a favor de um vandalismo, eu estou indo contra as leis naturais que eu tenho que servir, e eu estou indo contra o princípio que Deus tem de justiça, de gozo e de paz. A revolução inteligente não é um vandalismo, não é você sair talvez com faixas na rua. Quando Deus nos colocou quando Deus trouxe a casa essa visão, que foi num ano de eleições, e nós oramos, intercedemos, e Deus se manifestou diante do quadro que nós estamos vivendo. Em nenhum momento nós fomos com faixas e fomos com batuque, fomos colocando fogo em nada. Não, mas de forma inteligente, ouvimos a voz do Senhor, intercedemos, começamos a nos levantar como sociedade, e o Senhor começa a levantar pessoas. E a revolução inteligente é uma forma de Deus, não só espiritualmente, nós clamarmos, orarmos, decretarmos isso espiritualmente, no mundo espiritual, como o apóstolo Eli falou, da intercessão que vai acontecer aqui nos próximos dias, mas também Deus vai levantando pessoas do nosso meio, que vão se tornando um espelho, que vão se tornando referência para a sociedade, e através da sua manifestação de Cristo na política, na economia, nas finanças, eles começam a gerar essa revolução, em partir, dividir uma forma de pensar e enxergar as coisas. E nós como igreja temos a função de sustentarmos essas conquistas, sustentarmos aquilo que o Senhor tem nos dado. E quando o apóstolo ele pediu para que eu estivesse ministrando, no mesmo instante, no mesmo dia, veio uma palavra no meu coração, no meu espírito, sobre simplicidade, que a pastora Eliana, que estava vestida de jovem ontem aqui, falou agora antes da minha palavra. Simplicidade. E quando o Senhor trouxe essa palavra sobre simplicidade, a simplicidade de Jesus em agir nas situações, Ele estava falando sobre simplicidade em atitudes, simplicidade em pensamentos, simplicidade na forma de agir. E o Senhor trouxe para mim no meu espírito o seguinte: como o homem tem a capacidade de complicar as coisas, como nós temos a capacidade de complicar os processos, como nós temos a capacidade de complicar os relacionamentos. Eu até coloquei uma frase aqui, escrevi algo: a capacidade do ser humano de complicar o que é essencialmente simples é realmente fenomenal. Tem gente que tem um problema para cada solução, não é uma solução para cada problema, é um problema para cada solução. Você resolve uma coisa, você faz alguma coisa, a pessoa, não, mas faz isso, não vai dar certo. Tem gente que tem uma contradição para cada evidência, tem evidência, está mostrando que é desse jeito, deu certo, é assim é o processo, é assim que tem que ser, mas tem gente que não, acho que não, aqui está errado. Como tem gente que tem uma tormenta para cada momento de paz, o cara não pode ver uma paz no ambiente, não pode ver que a tua casa está em paz, que o teu trabalho está em paz, que ele quer criar uma tormenta, que ele quer gerar algo, que ele quer gerar um burburinho, que ele quer aparecer de alguma forma. E como nós temos visto isso em relacionamentos, em tantas coisas. Vocês já viram um camaronês no Instagram, no TikTok lá, o pessoal compartilha, acho que do TikTok no Instagram, que ele descomplica as coisas, né? Na verdade ele pega alguma coisa que a pessoa faz de complicado, que não precisa ser, que é muito simples, e ele vai lá e mostra a forma simples de ser, e no final ele com a cara de deboche, ele pega e faz assim, ó. Alguém já viu esse meme? Não? Vamos mostrar aqui como é que é. É desse jeito aqui, ó. A pessoa mostrando algo. Está mostrando como colocar pasta de dente na escova. Uma pessoa. Aí vem ele. É só isso. Você não precisa de tudo aquilo, a furadeira
uma seringa. Olha lá. Obrigado. É só isso. O cara pegou uma furadeira, uma seringa para conseguir fazer um negócio lá, mas para que perder tanto tempo com isso? Para que complicar algo que é tão simples? Se é só você abrir o tubo de pasta, passar a pasta e escovar o dente. Eu estava no consultório essa semana, e aí uma paciente tem uma filha que tem alguns filhos que fazem medicina na Argentina. E eu falei assim, que legal, como está a sua filha? Ela está bem. Alan, ela conseguiu ir para a Argentina e ela conseguiu pegar o seu diploma, que já era para ter saído há mais de um ano. Quando iniciou a pandemia, ela estava se formando. Essa menina ia para a Espanha, já estava com emprego na Espanha e teve que parar tudo porque o diploma não saiu. Passou 1 ano e meio agora, ela foi buscar o diploma dela, conseguiu entrar na Argentina, pegou o diploma dela. Eu falei, que legal, que lindo. E ela falou assim, daí ela está vindo para cá daqui 5, 10 dias, vindo para o Brasil, que ela quer agora fazer as provas aqui, etc. Eu falei, mas como que ela está vindo para o Brasil já, se a fronteira está fechada, não pode sair da Argentina, a gente sabe como está um caos lá, como está uma situação. Ela falou, não, ela conseguiu um coiote, e ela vai sair um dia de noite, vai até uma região da fronteira lá, vai andar 8 quilômetros à noite com a mala dela, com esse coiote, daí eu vou encontrar ela nessa cidade, no meio do mato. E eu falei assim, mas para que isso? Para que complicar as coisas? A menina não está morrendo, não está passando necessidade, você tem condição de suprir a sua filha lá e esperar esse tempo. Daí a menina tem o diploma, mas ela morre, ela sofre um atentado, alguma coisa acontece com ela, a menina some, é raptada, não tem diploma, não tem menina, não tem ninguém. Para que complicar o processo? Eu fiquei imaginando a Lísio, e a mãe tranquila, assim, não, mas eu acho que ela consegue, ela é meio mexida, ela se dá bem, ela é... E você sabe que essas situações, né, do nosso dia a dia, a gente aplica isso também na nossa vida espiritual. Vocês estão comigo, meu irmão? Fique comigo, o Senhor está construindo algo nessa noite. Como as pessoas têm capacidade de complicar o relacionamento com Deus, tornar o relacionamento algo tão distante, tornar e viver um relacionamento com um Deus distante, não um Deus que habita em nós, como um pai, um amigo. Como as pessoas têm capacidade de relativizar a fé, relativizar o compromisso e as coisas que eles têm que fazer na casa e se entregar para o Senhor. Certo dia eu estava aconselhando uma pessoa e ele falou assim, cara, eu acho que com a fé a gente tem que ser meio relativo, a gente tem que ir com calma, porque se eu de fato me entregar para viver tudo o que vocês falam, para caminhar desse jeito, mergulhar de cabeça, daí eu vou ter que cumprir mesmo, cara, daí eu vou ter que dizimar mesmo, vou ter que ofertar mesmo, vou ter que parar de fazer as coisas que eu quero. Mas meu irmão, você quer o quê, cara? Que relacionamento com Deus é esse? Por que relativizar as coisas? Por que colocar tanto intermediador entre você e o Pai, se existe só um que é Cristo, e as pessoas colocam tantos falsos intermediadores para tentar chegar a Deus, buscam métodos para atrair a presença de Deus. Eu falo isso muito com a adoração, liderando a adoração aqui na casa. A nossa função como banda, a nossa função como grupo, é chegar aqui em cima e fazer, como diz o apóstolo Hélio, o arroz com feijão. É liberar uma música, tocar um instrumento, liberar uma canção através da sua voz, fruto daquilo que você vive com Deus em casa, na tua intimidade. O resto, meu irmão, quem faz é Deus. Essa atmosfera que estava aqui nesse ambiente hoje, isso daqui não é fruto de força, isso aqui não é fruto de nada. Eles se colocaram dispostos aqui a adorar com o coração rendido, e quem rompe o ambiente, quem traz essa atmosfera, quem gera tudo isso é o próprio Senhor, é o Espírito Santo. Não precisa dificultar nada, não precisa complicar, colocar a música que está no momento, fazer um arranjo super complexo, colocar vários 300 mil instrumentos. É só fazer o básico, fazer do jeito correto, com verdade, com pureza, porque quem faz é Ele. Sabe o que diz em Eclesiastes 7:29? Diz assim, Salomão dizendo, tudo que aprendi se resume nisto, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Está na Bíblia, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. E aí,
Se a gente for olhar, isso é fruto de uma raiz adâmica. Quando a gente pega em Adão e Eva, lá no jardim, quando Deus chega para eles e fala assim: vocês só não podem comer do fruto, eles conseguem complicar o negócio. Meu irmão, era para ter vida eterna, era para nós sermos eternos. Aí Adão vem e faz o que não podia, come o fruto, o único fruto que ele não poderia comer, ele e Eva. Para que complicar? Quando os soldados chegam diante de Jesus para prender Jesus ali no jardim, Judas dá o beijo em Jesus, e daí os soldados vêm e identificam quem é. Na hora que vão prender Jesus, Pedro arranca uma espada, e ele, de uma forma louca, corta a orelha de um soldado que estava ali. Cara, Pedro estava do lado de Jesus, o exemplo a ser guiado, a pessoa a ser observada, a pessoa a qual ele precisava somente observar para aprender e manifestar aquilo que habitava em Cristo, aquilo que habitava em Jesus. E Pedro, em vez de falar assim: cara, calma aí, os soldados estão prendendo Jesus, ele é o mestre, deixa eu entender o que eu preciso fazer, deixa eu ver como ele vai agir, deixa eu entender dentro de um propósito, um desenho. Pedro arranca a espada e corta a orelha do soldado, complicando as coisas, né? Dando mais trabalho para Jesus. Jesus teve que parar e falar: Pedro, o que é isso, cara? Pegar a orelha de Pedro, do soldado, e colar de volta, colocar de novo no lugar. Não precisava de nada disso, sabe por quê? É a ânsia que Pedro tinha de resolver a situação, a ânsia que ele tinha de tentar fazer as coisas sem uma direção, de buscar a solução para os seus problemas, de achar a saída, de querer ser o primeiro, de querer fazer. Era só ele ouvir e observar o que ele deveria fazer. E é dessa forma que muitas vezes nós caminhamos. A nossa ânsia de querer fazer com que algo de fato se torne real, querer resolver os problemas, querer de fato agir em alguma coisa, faz com que a gente complique os processos, atrasa resoluções dos nossos problemas, fruto de nós mesmos. Você sabe que nós estamos aqui na casa, como o apóstolo falou dos jovens, nós temos a corte, um exemplo da corte. Isso acontece muito aqui na casa, muito na casa não, isso acontece muito em nosso meio, em todas as áreas que nós ministramos. Então eu vou dar alguns exemplos. O Senhor nos dá as instruções, e Ele deu a instrução sobre a corte, certo? Certo. A ânsia de querer se relacionar faz você dar um passo além do que você deveria, porque a corte o que é? Você se relacionar com uma pessoa sem toque, sem beijo, apenas conversa, você conhecer de fato quem é. Então quando você tem a disposição, você gosta de alguém, você está interessado por alguém, você traz isso à liderança, e a liderança junto ora com você, estipula pessoas para estarem acompanhando esse casal, para estar discipulando esse casal, o homem e a mulher. É só isso. E nós temos o exemplo aqui na casa de pessoas com 18, 17 anos que fizeram corte, com 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, que fizeram corte da forma correta, iniciaram um relacionamento da forma correta, casaram e estão sendo abençoadíssimos. E por que não só esperar? Para que a ânsia de querer ter um relacionamento? Por que não viver aquilo que Deus tem? É a mesma coisa na vida financeira. Nós sabemos que a nossa função, para não complicarmos o processo, é só sermos fiéis. Como a pastora Eliana estava falando, a nossa função é ser fiel a Deus, entender que tudo aquilo que nós temos pertence a Ele. Nós ofertamos, nós primiciamos, nós dizimamos, porque isso estabelece um memorial diante de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar, não significa que se você ofertar, primiciar ou dizimar, não significa que você não vai ter uma dificuldade financeira. Você pode sim passar por dificuldade financeira, como talvez hoje muitos irmãos aqui estão passando. Isso não te limita a isso, porque às vezes o processo de uma dificuldade financeira Deus permite para fazer com que o Cristo que habite dentro de você venha para fora, para que talvez uma raiz e um espírito de miséria seja rompido na tua vida. Mas você foi fiel, você fez o simples, o arroz com feijão, o básico. Você foi fiel, semeou, dizimou, primiciou. Então você estabeleceu um memorial diante de Deus.
E Deus se lembra disso, e num determinado momento as coisas mudam, num determinado momento uma porta de emprego abre, num determinado momento os clientes aparecem, e a sua vida financeira é transformada, da noite para o dia, porque nós temos um memorial diante de Deus. O meu pai, por escolhas dele, fez com que o casamento entre ele e minha mãe terminasse, e foram escolhas muito pesadas, atitudes muito fortes, muito pesadas. Eu já dividi um pouco sobre isso com algumas pessoas aqui. E um certo dia eu cheguei no meu pai, fui conversar com ele, falei, preciso conversar com o senhor. Meu pai já é falecido. E eu falei assim para ele, pai, eu perdi a referência de um pai herói, não tenho mais, por causa de tudo que você fez, as atitudes que você teve, violência e outras tantas coisas. Mas eu quero dizer que você é meu pai, e a minha função como filho é te honrar, porque a Bíblia me ensina isso, o Senhor me ensina isso. Então eu vou continuar te honrando, eu vou continuar te respeitando em todo o tempo. Eu não vou me levantar contra a sua vida, eu não vou me tornar um filho rebelde. Por quê? Porque a Bíblia me diz que eu devo honrar o pai e a mãe, e os meus dias se prolongarão diante da terra, e eu vou colher isso nos meus filhos. Eu só precisava fazer isso, meu irmão, e assim eu fiz. E eu sei que aquilo que eu vivo hoje na minha vida, no meu casamento, e coisas que eu estou colhendo também são fruto das minhas decisões, de não complicar os processos. Quando Jesus chega diante de um coxo no tanque, e as águas se agitavam, lá em João 5,6 diz assim, Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Jesus perguntando para o coxo. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem que quando a água se agite me ponha no tanque. Cara, Jesus estava chegando naquele coxo e falando assim, você quer ficar são? A única coisa que ele tinha que responder é sim, eu quero, agora. E ele fala, não, mas quando vem as águas se agitam, não tem quem me levante, então eu não consigo cair na água, não consigo entrar na água. Era só ele responder sim. E nós nos deparamos com situações todos os dias que Deus nos faz essa pergunta. Quando nós estamos aqui na casa e nós ouvimos uma palavra que fala sobre cura, sobre libertação, sobre abrir mão do orgulho, sobre você liberar um perdão, e a gente fala sobre um casamento, de você falar, cara, reconhece o teu erro, reconhece a tua falha, abre mão do teu orgulho para que você seja transformado, e você fala, você quer isso? Aí você fala, mas você não sabe o que eu passo lá em casa, você não conhece a minha esposa, você não conhece o meu marido. Mas seu casamento está acabando, a única coisa que você precisa é isso. Mas você é o coxo falando, não tem quem me levante. Uma vez eu cheguei para um jovem, aqui na casa, que estava com um casamento destruído, e ele veio se aconselhar, e nós oramos, e eu falei assim para ele, me dá 1 ano da sua vida, junto com o apóstolo Hélio, me dá 1 ano da sua vida, fica do meu lado, caminha conosco, ouve o que Deus tem para você, seja fiel, é 1 ano, começa com alguns meses, mas eu quero 1 ano, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua família, você vai ver o que Deus vai fazer nas tuas gerações. E aquele jovem decidiu, meu irmão, dar os seus primeiros meses, e isso virou 1 ano, e a família dele foi transformada. Isso não sou eu não, meu irmão, o que Deus fez, deixa eu te falar, quando isso aconteceu, ele tinha 1 filho, depois que o tempo se passou, e a família dele foi transformada, agora ele tem 3 filhos, a atitude dele falar não, preste atenção, a atitude, se ele falasse não, porque eles iriam separar, eles estavam para separar 1 dia depois, 1 dia antes da nossa conversa, né? Nós conversamos 1 dia antes da decisão que eles iam de fato tomar de se separar, isso já estava alinhado, acordado. A atitude de falar sim, fez com que 2 pessoas nascessem e que 2 gerações fossem iniciadas, porque eles responderam sim. O que eu quero dizer isso? A atitude de ouvir a voz do Senhor, não só sarou o casamento dele, mas fez com que o propósito de Deus se cumprisse, que gerações fossem alcançadas, porque essas 2 crianças que nasceram irão impactar gerações. Então nós falamos de finanças, nós falamos de orgulho, nós falamos de perdão,
Todos os dias temos, todos os cultos, todos os momentos, e nós temos essa oportunidade de dizer sim, mas nós recuamos. Essa semana, enquanto montava essa palavra, enquanto o Senhor me dava isso, de fato algumas coisas vieram na minha mente. Uma delas é o fato da nossa vida. Nossa vida em algum momento vai acabar, e nossa vida em algum momento vai se findar. O Senhor vai nos recolher, meu irmão. Nós temos uma única vida, nós temos um único tiro, e esse tiro tem que ser no centro, tem que ser no alvo. E o alvo é Cristo, é acertar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E os dias estão passando, o tempo está passando, e o que nós temos feito, estabelecido de legado. Tem um jovem que diz o seguinte: o dinheiro é o que você ganha, a riqueza é o que você constrói, a herança é o dinheiro que você deixa para os outros, o legado é a riqueza que você deixa nos outros. E a nossa vida vai se acabar em algum momento. Isso não é para mexer com a tua alma, mas isso é para nós entendermos o peso da nossa responsabilidade. Passamos por uma vida, anos, filhos, netos, e nós não executamos aquilo que Deus tem, porque nós complicamos o processo. Nós apenas precisávamos pedir um perdão, e a gente acha difícil pedir um perdão, e a gente complica as coisas, porque você reconhece, às vezes não quer reconhecer, às vezes um erro. Eu e a Fernanda, nós temos um combinado lá em casa. Quando a gente entra numa discussão, quando a gente os nossos pensamentos não batem, a gente começa a discutir ideias e ver, e as coisas não vão indo, e um pega e reconhece, fala: não, eu pensei nisso, eu errei, mas foi sem intenção. Então às vezes eu posso chego lá em casa e falo assim: poxa, Fê, fiquei triste por causa disso que você falou, essa atitude que você teve, você agiu desse jeito, por que isso? E ela fala assim: amor, eu não fiz por querer, foi sem querer, eu pensei isso, fiz dessa forma. Acabou, ela já explicou, eu não preciso mais, mas está vendo? Mas eu falei que você estava errada. Não, ela reconheceu, ela já falou o motivo, não precisava nem ficar pedindo perdão. Ela me explicou que ela se enganou, ou que eu me enganei. Para que ficar batendo o martelo? Para que você querer não abrir mão do seu orgulho, né, e querer mostrar que você estava com a razão? A pessoa que pediu perdão já saiu do orgulho, já é uma situação às vezes difícil pedir um perdão, você quer ficar enfiando o dedo mostrando que tem razão, ou vice-versa. Para que complicar? A nossa função é só falar: eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero abrir mão do meu orgulho, sem complicar. Eu quero ser e vou ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Eu vou parar e eu quero ser um homem fiel nas minhas finanças. Eu quero ser correto nos meus negócios. Eu quero parar de mentir. O Senhor está nos perguntando e você só tem que responder: eu quero, e caminhar nessa direção. A nossa função, como eu falei no início, meu irmão, é sustentar as conquistas. E quando a gente fala em sustentar as conquistas, isso se inicia em sustentar aquilo que Deus conquistou na cruz, que Jesus conquistou na cruz por nós. Liberdade, justiça, gozo, paz. Quando a gente fala de sustentar as conquistas, está relacionado a sustentar aquilo que Deus tem dado como visão para essa casa. Deus nos chamou para escrever uma história, transformar uma geração, deixar um legado. Sabe por que nós complicamos o processo? Porque porque nos colocamos e queremos continuar caminhando como filhos imaturos. Preste atenção que o Senhor está construindo algo. Quando a gente fala de filhos uios, e a gente vê isso na Bíblia, o filho uio é aquele filho que ele tem capacidade, dentro da sua estatura, quando ele chega numa estatura, ele tem a capacidade de manifestar o pai, de representar a visão e aquilo que o pai tem, de fato seguir e dar sequência àquilo que o pai tem. Mas a imaturidade atrasa os processos da nossa vida, e a imaturidade tem poder de atrasar as coisas e a resolução dos nossos problemas. Jesus, ele era um cara super simples. Jesus era uma pessoa extremamente simples, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Sabe por que ele era simples? Preste atenção. Porque ele ouvia as instruções do Pai. Por isso que ele era simples. Ele não queria inventar nada. Ele não inventava nada.
Mas quando ele chegava diante de uma situação, diante de um coxo, diante de um enfermo, diante de uma libertação, diante de uma multidão, ele ouvia as instruções do Pai. Então ele agia de forma simples, de forma serena, sem complicar as coisas, mas solucionando as coisas. Olha o que diz em Mateus 28, preste atenção. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, falando para os discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20 diz o seguinte: ensinando-os, Jesus dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No versículo 20 Jesus diz: meu irmão, vai por toda a terra, imparte, divide, batiza as pessoas, fazei discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado. Então Jesus ensinou os discípulos, mostrou aos discípulos, ele falou assim: agora você ensina, e ensina eles a guardar isso e executar isso. Era isso que Jesus fazia com o Pai, ouvia as instruções e dava sequência, certo? Quando nós estamos aqui na casa, preste atenção, meu irmão, e você está ouvindo uma ministração, como você está ouvindo aqui hoje, como às vezes eu estou aqui embaixo, ouvindo uma instrução sobre o casamento, sobre a tua vida, sobre as áreas da tua vida, você nada mais está como representando e vivendo esse versículo realmente. Você tem uma pessoa que está aqui em cima, que ouviu a direção do Pai, que ouviu os mandamentos do Pai, aquilo que o Senhor está falando para esse tempo, para esse momento de forma precisa, e a sua função, a minha função, é só ouvir isso que está sendo impartido aqui, e dar sequência àquilo que foi mandado por Deus. Vocês estão entendendo isso? Preste atenção, você vai entender melhor. Quando Pilatos coloca Jesus e Barrabás de frente para a multidão, e ele fala para a multidão: quem vocês escolhem, Jesus ou Barrabás? E as pessoas escolhem a Barrabás para sobreviver. Então Jesus morre. O que aconteceu com Barrabás é que Barrabás teve a oportunidade de viver a vida que Jesus estaria vivendo. Vocês estão comigo? O Senhor morreu na cruz por mim e por você. Então o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos a vida que Ele deveria estar vivendo. Então a nossa função é executarmos, caminharmos, agirmos como Ele estaria agindo, porque nós temos que honrar aquilo que Ele fez, dando a sua vida por nós, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Tem um versículo que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, fique atento comigo, nós já estamos encerrando. Até o Thiago Melo compartilhou isso comigo hoje cedo na palavra, eu não tinha colocado. Ele diz o seguinte, lá em 2 Coríntios 5, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas que viva para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Então não é viver por nós, é viver por Ele, executando a vida e tendo a atitude da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas sabe por que nós não temos caminhado assim? Nós não temos honrado aquilo que Cristo fez na cruz por nós? Porque nós estamos copiando a multidão. A gente se baseia em coisas que estão dando certo fora. Não que você não pode olhar, não que você não pode aprender, não que você não possa ter referências, mas as suas referências têm que ser pessoas que manifestem o Cristo ressuscitado. Você pode aprender, você pode ler livros, mas isso não pode ser o seu fundamento e a sua bússola. A minha e a sua bússola tem que ser a vontade de Deus, tem que ser o propósito de Deus, tem que ser ouvir a Deus em todos os momentos para tudo que nós fazemos. Há 10 dias atrás, uma mãe cancelou a conta da filha dela nas redes sociais. Vocês viram isso? Algumas pessoas viram. A mãe de uma menina de 14 anos pegou todas as redes sociais dessa menina, que tinha mais de 2 milhões de seguidores. Uma menina de 14 anos com 2 milhões de seguidores. A mãe foi até ela e falou assim: acabou, apagou todas as contas dela. E aí a menina sumiu do mapa.
ninguém conseguia achar menino, os seguidores, os 2 milhões. Então começaram a chamar a mãe, porque sabiam quem era a mãe dela. E a mãe então decidiu fazer um post, isso saiu na mídia, para explicar por que a menina tinha sumido. Ela não tinha morrido, não tinha acontecido nada, ela estava viva. Mas a mãe explicou e ela disse o seguinte, a seguinte frase, no meio do post que ela fez no Instagram da mãe, a mãe falando: nascemos com vários dons que nos fazem únicos, mas quando a gente copia e cola, ela usou uma outra expressão, mas traduzindo é isso, quando a gente copia e cola a manada, eles, os dons, nascemos com vários dons que nos fazem únicos, mas quando a gente copia e cola a manada, eles, os dons, se diluem no processo e a gente cresce sendo só mais um na multidão. Não é cristã não, meu irmão. Ela só foi sábia, corajosa, porque ela falou assim, no resto do post, ela falou: a minha filha não foi criada para ficar fazendo dancinha de TikTok para pessoas que ela nem conhece. O dia que ela crescer, o dia que ela souber quem ela é, o dia que ela entender o propósito dela e ela conseguir transformar as pessoas com a atitude dela, ela pode ter a rede social dela de volta. O Senhor nos chamou, preste atenção, para transformar o mundo, para manifestar a essência de Cristo, e nós estamos permitindo que a nossa essência, a essência de Cristo, Cristo que habita em nós, seja diluído, dissolvido por atitudes que têm influenciado e pessoas que têm influenciado as nossas vidas no exterior, que você nem sabe quem é, que você não sabe o que faz, que não manifesta Cristo em nada, mas porque ela tem seguidor, ou porque ela mexe com você, ou porque ela é legal, ou porque ela tem dinheiro, seja nas redes sociais, ou seja na tua vida, entre os teus amigos. E isso é o que o diabo quer. Ele quer que eu e você sejamos mais um na multidão mesmo, para que a gente passe desapercebido, para que a gente morra e não execute nada pelo que nós fomos chamados. Ele quer que você seja assim, não como Cristo, que impactou o mundo, e que até hoje faz, e o nome dele reverbera, e o poder dele se manifesta. Deixa eu te falar algo, meu irmão, Deus não nos chamou para sermos um na multidão, Deus nos chamou para sermos um com ele, e para transformarmos a multidão. Ele nos chamou para isso, mas nós complicamos o processo, nós não aceitamos a graça, nós não liberamos um perdão, nós ficamos na nossa condição, nós somos egoístas porque queremos só as coisas do nosso jeito, porque Deus ele olha no plural, e tudo que se manifesta de Deus é para todos, é para casa, é para o reino, é para a vida. O dinheiro que o Senhor tem nos dado é para a edificação das coisas no reino, é para você desfrutar também, mas é para você impartir no reino, para você executar coisas para o Senhor, mas a gente prefere ficar do nosso jeito, no nosso mundo. Cara, Deus descomplicou tudo, até a morte, pela graça e de graça Ele nos deu vida eterna, e nós somos libertos, e Ele não complicou o que parecia ser mais difícil. Talvez se você hoje se deparasse, como talvez você está se deparando hoje diante da cruz, assim como Jesus se deparou um dia, Ele olhou para a cruz e falou assim: calma aí, o meu caminho é a cruz, é isso que o Senhor tem para mim, é isso que meu Deus, meu Pai tem para mim, eu não vou complicar, se é a cruz eu vou morrer. E às vezes a gente complica por causa de um perdão que a gente não quer liberar. Vocês estão comigo? A única coisa que a gente precisa é chegar diante do Senhor, diante dessa graça, com confiança, se render diante do Senhor e permitir que de fato Ele nos dê a simplicidade dEle, que é o que? Ouvir a voz do Senhor e as instruções do Senhor para tudo, para que de fato a gente execute o que tem que ser executado, para que de fato as nossas famílias sejam plenas, para que de fato a nossa vida seja plena em abundância de justiça, de gozo e de paz. Em Hebreus diz isso: cheguemos pois com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Meu irmão, já estou encerrando, preste atenção. Hoje o Senhor, como o Pai que nos ama, Ele não veio trazer uma palavra de correção, uma palavra dura, mas Ele veio nos trazer uma palavra de posicionamento, de postura,
estabelecer e ativar em nós e nos provocar a sair de uma imaturidade, a sair de zonas de conforto, a sair de estruturas que nós usamos como fuga, para de fato nós vivemos aquilo que o Senhor nos chamou, vivemos uma vida plena e assim sustentamos as conquistas, sustentamos aquilo que o Senhor tem para nós, sustentamos a visão dessa casa. Meu irmão, há quantos anos o apóstolo L está sustentando a visão que Deus deu sobre terra de adoradores, impartindo isso sobre a casa? Eliana, há quantos anos e há quanto tempo o apóstolo L está sustentando como pai nessa casa, nos ensinando, nos mostrando o caminho e sustentando a palavra que Deus deu sobre o hospital de Taubaté há muitos anos. E quando nós começamos a falar do hospital, as pessoas começaram a falar assim: ah, mas hospital, você não tem noção, cara, são milhões para construir um hospital, mas para construir um hospital é muito difícil, não tem jeito, não tem profissional direito na casa, a gente não tem terreno, a gente não tem nada. E aí o apóstolo L falou o seguinte: não, nós vamos começar a fazer atendimento aqui na igreja, atendimento. O doutor Felipe estava aqui, a doutora Jéssica, você vem, você está precisando de uma avaliação clínica, alguma coisa, você passa aqui com ele, tinha enfermeiras dando suporte, psicólogos aqui, ele receitava uma prescrição para você, beleza. Passaram alguns anos, Deus nos traz nessa semana a chave da clínica do sonho. O apóstolo L disse isso, não disse? Disse. 8 salas, serão 8 salas de atendimento, vão ter lá psicólogos, vão ter médicos, e a estrutura da clínica já está toda montada. Meu irmão, a casa já tem um projeto do hospital, já tem tudo desenhado. Deixa eu te contar uma coisa. Esses dias eu fui no Hospital Vale Paraibano, aqui na Santa Terezinha tem um hospital, chama Hospital Vale Paraibano, e eu fui operar minha mão. Sabe como que esse hospital nasceu? Ele não nasceu um hospital, ele nasceu fruto da união de 2 médicos aqui em Taubaté, um ortopedista e um cirurgião plástico, que cada um tinha a sua clínica, e cada um fazia atendimento dentro da sua especialidade na área clínica. Um fazia área plástica, e quando precisava operar no início, cirurgias, ia para o hospital, e operava no hospital. O outro na área ortopédica, que tinha uma clínica de fisioterapia em conjunto, e que quando precisava fazia atendimento ortopédico, quando precisava fazer cirurgia, algum procedimento, ele ia para o hospital. E daí eles começaram a crescer, começaram a ter volume de pacientes, foram ficando conhecidos aqui em Taubaté, foram tendo relacionamento, foram avançando. E um dia eles se uniram como amigos e falaram assim: por que a gente não começa a fazer um centro cirúrgico na nossa clínica? Então, fizeram um centro cirúrgico. O plástico primeiro fez um centro cirúrgico na clínica dele, e ele começou a operar a cirurgia plástica na clínica dele. E daí ele se uniu com esse ortopedista, e eles falaram assim: a gente já tem muito relacionamento, a gente já entende todo o processo, a gente já tem dinheiro, a gente já tem paciente, a gente tem um monte de médico amigo nosso que opera lá em São José, no Vivale, que vão para lá, fazem cirurgias lá. Por que a gente não faz um hospital de cirurgias? E eles se uniram, construíram ali um prédio para cirurgias menores, que não precisa de uma UTI, que não tem às vezes talvez um risco tão grande. Quando eu falo cirurgias menores, cirurgias plásticas, ortopédicas, joelho, às vezes já está avançando, depois vai começar a avançar para algumas outras cirurgias. Eu operei a minha mão lá, eu desci, fui lá no subsolo, 4 centros cirúrgicos, tem até a Keila, né Keila, que trabalha lá no grupo, 4 salas de centro cirúrgico. Meu irmão, você entra no hospital, enorme, um monte de quarto, sala de recuperação. Sabe aonde isso começou? Numa clínica. Sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos? Existe chance de acontecer, não sei se assim, eles podem fazer isso, mas dentro de um desenho natural. Vamos fazer uma UTI agora. A gente já está operando. Eu atendo uns médicos lá no consultório, e eles falam assim: eu operava só lá em São José, agora eu opero aqui em Taubaté, não preciso ir para São José, não preciso esperar a vaga no hospital lá, porque tem muito movimento, agora eu opero meus pacientes rápido aqui, com toda a estrutura que eu tenho aqui, fácil. Daqui a pouco eles montam uma UTI, daqui a pouco levantam mais alguns andares, e algo que começou numa clínica, virou uma sala cirúrgica, virou um hospital de cirurgias menores, pode virar um hospital de grande porte. E daí Deus vem e nos dá uma clínica
com 8 salas nessa semana. Eu não sei se você entendeu a ligação, meu irmão, mas é o começo. Então a sua função e a minha função qual é? Sustentar essa conquista, é acreditar naquilo que Deus tem. Mas a gente complica. Mas eu não acredito, não é possível. Deixa eu falar, é possível. A sua função é semear. Se você não tem condição de semear, não tem problema. Você pode orar, você pode declarar, você pode interceder, você pode ajudar de alguma forma. Mas eu sei e eu creio que em anos na frente nós veremos um hospital nessa cidade, construído por essa igreja. Não é o sonho de Deus, não é por ter um nome estampado, mas é por ver a manifestação de Cristo se tornando real, é por saber que nós demos o tiro e acertamos o alvo. É saber que nós construímos um legado. É saber que nós passamos a nossa vida e estabelecemos aquilo que fomos chamados por Deus. É como se Deus colocasse a gente naquela cena de Jesus e Barrabás. E Ele está falando para você e para mim hoje: cara, você quer Barrabás, quer as tuas vontades, as tuas desculpas, as tuas complexidades, ou você quer Jesus, que é vivo habitando em você? Hoje você quer o quê? Você vai falar sim, ou você vai continuar na tua zona de conforto, nas tuas desculpas? Meu irmão, eu não quero mexer com a tua alma. Deixa eu te falar uma coisa. 6 horas da tarde eu estava indo levar a Fernanda no hospital, internando ela no hospital, porque ela começou a sentir dores terríveis, chorando. Eu nunca vi a Fernanda ficar como ela ficou agora à tarde. Eu podia ligar para o apóstolo L e falar: Pê, não vai dar para eu pregar agora à noite, coloca alguém. E tinha gente muito mais capacitada que eu, mas o Senhor estava me provocando a ver se eu ia dar uma desculpa, se eu ia complicar as coisas, ou se eu ia simplificar. A Fernanda está bem cuidada, a Andréia está lá, a Zê está com a Liz, a minha mãe está com as crianças, está todo mundo bem, ela está no hospital, está no melhor lugar que ela poderia estar nesse momento, já está melhor agora. Não precisa complicar, é só fazer as coisas, não precisa dar desculpa, é só caminhar, é só fazer. E eu não falo isso para mexer com a tua alma, não, mas é para dividir algo que eu tive a oportunidade de dar uma desculpa hoje, de tornar as coisas complexas ou não. Eu levei ela, eu coloquei ela até o médico, eu ajudei ela chorando, ela vomitando de dor, coloquei ela lá dentro, está tudo bem, está tudo tranquilo. A minha sogra estava junto, agora a Andréia está lá, porque agora eu não faço mais nada, os médicos que cuidam dela. Queria chamar a banda aqui, preste atenção, eu vou encerrar. No dia 11/6 agora, por favor pessoal, aconteceu algo com um grande milionário aqui no mundo, né, o Richard, dono daquele grupo Virgin Galactic, que ele é um dos caras que está correndo na concorrência, né, na corrida desenfreada por viagens espaciais. Depois de uma semana, passou, o Jeff Bezos da Amazon foi até também, e deu certo o voo dele. Mas quando eu vi aquele moço no dia 11/6, ao vivo, e ele com o seu avião, junto com o piloto e mais umas 3, 4 pessoas, e ele atingiu a altitude que ele deveria atingir ali, então ele estava sem gravidade, e ali flutuando, vendo a órbita, vendo o planeta Terra, aquele planeta lindo pela janela. Eu tenho um vídeo aqui, não se dispersa, ele é um pouco curto, é um pouco complexo, mas depois eu vou ler a frase só para você entender o que foi, talvez quem não tenha visto. Down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. Hey! Antes dele curtir aqui aquele momento sem gravidade, ele falava o seguinte, eu vou ler o que ele falou aqui para você. Para todas as crianças aí embaixo,
Eu já fui criança com um sonho olhando para as estrelas, agora eu sou um adulto em uma nave espacial, junto com vários adultos maravilhosos, olhando para o nosso lindo, lindo planeta Terra. E ele terminou dizendo o seguinte: para a próxima geração de sonhadores, se conseguimos realizar isso, imaginem o que vocês irão conseguir fazer. Meu irmão, não sei se isso não mexe com você, mas mexe comigo. Meu irmão, o Senhor nos chamou, e esse homem foi profeta, o Senhor nos chamou para sermos pioneiros. Preste atenção, ele estava falando o seguinte: um dia eu fui criança, eu não tinha o dinheiro que eu tinha para fazer tudo isso que ele faz, hoje um dos homens mais ricos do mundo. E ele foi com a sua empresa, com o seu grupo, construiu uma nave, um avião, que vai levar a gente para olhar a terra de fora. Você sai de manhã, vai lá, olha a terra de fora, curte a gravidade e volta. O cara foi pioneiro, junto com um grupo, toda uma equipe, tantas pessoas que estão correndo para isso. E ele pega e fala o seguinte: meu irmão, meu amigo, você criança, se um dia eu sonhei que eu queria talvez fazer isso, hoje eu quero dizer para você que eu estou aqui, e se nós fizermos isso, você imagina o que você pode fazer, mas eu quero trazer uma resposta, na verdade uma afirmação para você. Eu não creio que isso está só para a próxima geração, porque o Senhor habita em nós, e o Senhor diz em Isaías que os tesouros escondidos estão nele, e que as riquezas escondidas estão nele, e que isso está à nossa disposição. Quando ele fala isso em Isaías, em primeiro lugar, ele está falando e se referindo a riquezas eternas, a revelações, a manifestação, a revelação de Cristo, aquilo que nós acessamos no Cristo ressuscitado que habita em nós, que nos leva, que nos impulsiona, que faz com que a gente manifeste o Cristo de fato para as pessoas. Mas ele também está se referindo a questões financeiras, a estratégias para esse nosso mundo natural, a situações que estão a nosso dispor. A gente só precisa acreditar, acessar, para de fato nós alcançarmos isso e impactarmos o mundo como esse homem impactou. Porque ele termina dizendo, Jesus em João, dizendo o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores do que eu fiz. Então eu creio e recebo e declaro isso sobre a sua vida, meu irmão. Isso não é para as próximas gerações, isso é para mim e para você, porque basta ouvir a voz do Senhor. O Senhor nos dá uma estratégia, o Senhor nos dá algo que é capaz de impactar o mundo, a nação, com um sim, com uma palavra, com uma atitude, com um negócio, com um aparelho, com um produto. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, fique de pé, para isso, para falar assim: meu irmão, meu amigo, meu filho, saia da sua zona de conforto, pare de dar desculpas, pare de complicar as situações, deixa esse orgulho de lado, que você está tendo dificuldade de pedir um perdão, abrir mão da tua vontade, deixa esse espírito de miséria que fica retendo a tua vida, se dispõe apenas a dizer um sim, para você acessar tudo que eu tenho para você, e você viver uma vida plena, um casamento pleno. O Senhor hoje nos coloca essa escolha: Barrabás ou Cristo. E eu não falo, meu irmão, para uma pessoa que veio aqui pela primeira vez só, que não é convertido, não entregou a sua vida para o Senhor. Eu tenho que... Então essa palavra, esse momento é para essa pessoa que está aí, que nunca entregou a sua vida para Jesus. Não, meu irmão, eu estou falando para você que já é aqui da igreja, para você que já é velho, para você que já vive com o Senhor, mas você tem escolhido a Barrabás, você tem escolhido os teus sonhos, as tuas decisões, você tem escolhido a tua forma de ser todos os dias. Nós precisamos escolher a Cristo, nós precisamos sustentar as conquistas, nós precisamos seguir avançando, manifestando a pureza e a simplicidade do Senhor, tornando as coisas fáceis e não complicando as coisas. E como não complicar? Apenas ouvir as instruções para que o Senhor nos posicione. Então eu quero orar com você nessa noite. E eu queria primeiro falar para você que veio aqui hoje pela primeira vez. Preste atenção. Talvez você ouviu essa palavra e você fala: eu quero viver isso, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero dar esse tiro, acertar o alvo, eu quero ser preciso na minha vida, eu quero sair dessa vida que eu estou, onde eu só tomo as decisões do meu jeito e minha vida está ruim, meu casamento está ruim. Ou talvez você olhe com os teus olhos e não parece não estar ruim, mas eu quero te dizer que dá para ficar muito melhor e vai ficar muito melhor. A única decisão sua
a sua única atitude, o seu único passo que você tem que dar de forma simples é entregar a sua vida ao Senhor. É falar: Deus, eu quero render a minha vida ao Senhor, eu quero ouvir a tua voz e ser guiado pelo Senhor. E eu queria orar por você. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Você pode fazer um aceno assim: eu quero orar por você. Tem alguém aqui hoje nessa noite? Ali ao fundo, amém, você pode aplaudir o Senhor. Ali tem outro jovem também. Glória a Deus. Glória a Deus. Ter a disposição de se render ao Senhor, assim como eu fiz um dia, como nós todos fizemos, é falar: Deus, toma conta da minha vida, seja o GPS do meu ser, guiando as minhas atitudes. Eu queria falar para você que levantou a mão, você pode vir aqui rapidamente na frente, só para identificar, ficar mais fácil. E eu quero pôr um ministro que vai orar pela sua vida, uma jovem que estava ali. Vem aqui nesse canto, ó, aqui também. Eu queria uma mulher e uma mulher ministra. Pode ficar aqui, amém. Se conhecem aí, ó. Você pode vir aqui. Você também? Você também, mais um aqui à frente, glória a Deus. 2 ministros homens e uma mulher para vocês ministrarem individualmente. Agora é aqui com você. Eu quero me despedir da TV Rica. Deus te abençoe, meu irmão. Que você tome essa decisão na tua vida de escolher a Cristo por completo, descomplicar e viver a simplicidade do Senhor. Vá em paz, uma excelente semana. Em 2021, o perfeito será visto em você.